Número 1. Os 24 anciãos. As Escrituras revelam uma série de seres celestiais que têm cativado a curiosidade de muitos ao longo dos séculos. Entre eles, os 24 anciãos desempenham um papel particularmente misterioso. Nos reinos além da compreensão humana, existe uma sala do trono de beleza impressionante e imenso poder no céu. É aqui que o governante supremo do cosmos exerce seu domínio. A narrativa do exílio de João em Patmos e suas subsequentes revelações, incluindo a visão dos 24 anciãos, permanece como um dos relatos mais fascinantes das Escrituras. Na esfera celestial, em meio a uma série de ocorrências sobrenaturais, um grupo de 24 anciãos, vestidos com roupas brancas e coroas de ouro, está entronizado ao redor do assento central de poder. Quem são essas figuras distintas e qual é o seu propósito? Após suas mensagens às 7 igrejas, João se vê transportado para a sala do trono divino. Ele observa o Todo-Poderoso sentado em um trono majestoso, cuja aparência é tão resplandecente quanto pedras preciosas. Ao redor desse trono central, há 24 outros assentos, sobre os quais os anciãos estão sentados, adornados com vestes brancas e coroas de ouro. Neste vídeo, mergulhamos nos seres enigmáticos documentados ao longo da Bíblia. Eu te encorajo a se inscrever no nosso canal, clicar no botão de curtir e ficar conosco até o fim desta exploração. Testemunhe os anciãos e os 4 seres viventes se prostrando diante do divino, oferecendo suas coroas e proclamando: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 1. No livro de Apocalipse, não há menção explícita de quem exatamente são os 24 anciãos, mas muitos estudiosos sugerem que eles representam a Igreja. Embora algumas teorias proponham que sejam seres angelicais, as evidências sugerem fortemente que não são. Essa conclusão é tirada do fato de que eles estão sentados em tronos, simbolizando um papel de governo ao lado de Cristo, um privilégio constantemente associado à Igreja nos textos bíblicos. O termo anciãos, no grego original usado neste contexto, refere-se especificamente a humanos de idade madura, conhecidos por sua capacidade de governar. Essa designação não se aplicaria aos anjos, já que eles não envelhecem. Além disso, suas roupas e adornos reforçam seus atributos humanos. Eles vestem túnicas brancas que normalmente representam a justiça de Cristo concedida aos crentes na salvação, e coroas de ouro, um símbolo nunca associado aos anjos, mas indicativo de vitória e autoridade real, concedida aos humanos redimidos. A presença dos querubins, ou seres viventes, que continuamente adoram a Deus, inspira os 24 anciãos, sugerindo que o papel deles também é perpetuar a adoração. A imagem desses anciãos, adornados com coroas de vitória e posicionados no reino celestial preparado por seu Redentor, reforça sua identidade como representantes exaltados dos fiéis de Deus, refletindo a tradição do Antigo Testamento, onde os anciãos eram vistos como líderes e representantes do povo. Número 2. As rodas. No Antigo Testamento, a presença de anjos é mencionada 108 vezes, incluindo durante o tempo de Moisés no deserto, conforme registrado no livro de Êxodo. Um ponto de fascínio particular, no entanto, são as rodas mencionadas na visão de Ezequiel, que ocupam um lugar significativo no léxico hebraico antigo, como as rodas do trono de Deus. Ezequiel teve uma visão temporária dos céus, levando a uma das descrições mais enigmáticas e complexas do Antigo Testamento. Ele começa relatando sua localização exata quando a visão o atingiu, lutando para descrever sua experiência extraordinária.
Ezequiel usa símiles e linguagem metafórica para tentar transmitir o indescritível, na tentativa de dar uma ideia da natureza profunda e mística da visão. Enquanto observava, uma nuvem ameaçadora carregada de relâmpagos e fogo se aproximava do norte, revelando dentro dela 4 seres luminosos brilhando intensamente. Antes que pudesse compreender as rodas, Ezequiel primeiro observou criaturas que ele reconheceu mais tarde como querubins. Após isso, ele viu as próprias rodas, que se assemelhavam às rodas de uma carruagem, mas lhe lembravam mais um giroscópio, capaz de se mover em qualquer direção sem precisar girar, encapsulando o poder onipresente do trono de Deus. A visão de Ezequiel, conforme relatada no Antigo Testamento, enfrenta a tarefa monumental de descrever o indescritível. Ele detalha o momento em que observou os seres viventes, e logo ao lado de cada um, uma roda tocava o chão. As próprias rodas brilhavam como topázio, intricadas e idênticas em design, descritas como uma roda dentro de outra roda. Elas se moviam em qualquer uma das 4 direções, sem precisar girar, projetadas para acompanhar os seres viventes em seus movimentos. As bordas das rodas eram impressionantes, altas e inspiradoras de reverência, circundadas por olhos por todos os lados, simbolizando uma vigilância incessante. À medida que os seres viventes se moviam, as rodas também se moviam. Quando eles subiam do chão, as rodas ascendiam junto com eles. Esse movimento era guiado pelo Espírito dentro delas, indicando uma conexão profunda entre os seres e as rodas. Onde o Espírito pretendia ir, as rodas seguiam. Essa união enfatizava que o espírito dos seres viventes também estava presente nas rodas. Ezequiel viu consistentemente que os querubins e as rodas se moviam juntos, unificados em direção e propósito, refletindo a manifestação do Espírito de Deus em tudo ao redor. Ele interpretou os inúmeros olhos nas rodas como um símbolo da onisciência de Deus, vendo e sabendo de tudo. Esta visão, densa em simbolismo, ilustra não apenas a glória e a complexidade da presença divina, mas também a consciência onipresente de Deus em todo o universo. A narrativa começa com Ezequiel experimentando uma revelação profunda, onde ele encontra seres angelicais divinos. Este momento crucial marca o chamado de Ezequiel por Deus para servir como mensageiro e guardião do povo hebreu no exílio. Essa introdução prepara o cenário para outras visões ao longo do texto, apresentando desafios de visualização devido à sua natureza complexa. O encontro de Ezequiel sugere uma sabedoria profunda e inteligência superior, especialmente com a menção dos ofanins em um contexto semelhante ao de Ezequiel 10. O profeta percebe que o carro divino, representando o trono de Deus, não é estático, mas se move. Para os leitores contemporâneos, as descrições de Ezequiel podem parecer incomuns ou até extravagantes, mas é essencial interpretá-las como parte de uma experiência visionária, onde elementos surreais tendem a ofuscar o realismo. Imagine o cenário intenso de um elefante africano de 5 toneladas avançando em sua direção, com a tromba estendida, olhos arregalados e patas pesadas trovejando contra o chão. Você está em um campo aberto com apenas grama plana separando você da fera e seu pulso acelera. Como você reagiria em tal momento? Refletir sobre o fato de que a Terra já foi lar de criaturas ainda mais formidáveis do que o elefante moderno é impressionante. O Behemoth, conforme detalhado no livro de Jó, representa uma dessas criaturas poderosas dos tempos antigos. O Behemoth, a história do Behemoth. Na terra de Uz vivia Jó, um homem de grande riqueza, cercado por sua numerosa família e vasto rebanho. Conhecido por sua integridade e força moral, Jó era profundamente devoto em sua fé.
Um dia, Deus elogiou as virtudes de Jó a Satanás. No entanto, Satanás argumentou que a piedade de Jó era apenas resultado do favor de Deus. Ele propôs um teste. Se fosse permitido afligir Jó, Satanás estava certo de que ele renunciaria à sua fé. Deus consentiu que Satanás testasse Jó, com a condição de que sua vida fosse poupada. A tragédia aconteceu rapidamente e Jó soube por meio de 4 mensageiros diferentes que saqueadores, ladrões e calamidades naturais haviam levado seus rebanhos, servos e todos os seus 10 filhos em um único e terrível dia. Em meio ao profundo luto, Jó rasgou suas roupas, raspou a cabeça e, mesmo assim, continuou a honrar Deus em suas orações. Quando Satanás voltou ao céu, Deus lhe concedeu outra oportunidade de testar a determinação de Jó. Jó lamentou o dia do seu nascimento, amaldiçoando-o e comparando vida e morte à luz e escuridão. Ele desejava nunca ter existido, argumentando que a vida apenas amplificava seu sofrimento. Jó lutou com o conceito de justiça divina, questionando por que os humanos são julgados por suas ações, se Deus poderia simplesmente alterá-las ou absolver os erros. Ele refletiu sobre o enigma de atingir os padrões de Deus, considerando a natureza insondável e transcendente dos caminhos divinos. Os sofrimentos de Jó aumentam. As provações de Jó o levaram ao limite, enchendo-o de ressentimento, ansiedade e medo. Ele denunciou as aparentes injustiças de Deus, perturbado pela prosperidade dos ímpios, enquanto ele, um homem justo, suportava tanta dor. Jó ansiava por desafiar Deus diretamente, mas sentia-se incapaz de alcançá-lo fisicamente. Mesmo sentindo que a verdadeira sabedoria estava oculta dos mortais, Jó permaneceu comprometido em buscá-la, mantendo sua reverência a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus decidiu intervir após ouvir os repetidos apelos de Jó por um diálogo direto. Esses encontros divinos ocorreram em meio a tempestades tumultuosas, marcados por um tom de humor irônico da parte de Deus. Ele destacou seu papel como criador e sustentador de tudo, detalhando seus grandes desígnios e questionando se Jó poderia algum dia esperar realizar tais feitos. Deus desafiou o direito de Jó de exigir explicações, ressaltando a presunção dessa postura. Sentindo-se imensamente humilhado, Jó respondeu: "Sou indigno. Como posso responder a ti? Coloco a mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada." Em suas trocas subsequentes, Deus mudou o foco da discussão de seu papel como criador para suas criaturas, empregando novamente o humor. Ele provocativamente questionou Jó sobre o Behemote, usando essas criaturas míticas para explorar questões existenciais profundas. "Observe agora o Behemote que eu fiz junto com você. Ele come capim como um boi. Veja, sua força está nos lombos e seu poder nos músculos de sua barriga. Ele move sua cauda como um cedro. Os tendões de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele é o primeiro dos caminhos de Deus. Somente o seu Criador pode enfrentá-lo com a espada." Jó 40, 15-19. Anteriormente, o foco estava mais no mistério da criação animal. Mas agora, a atenção se volta para o temor e a grandiosidade das criações de Deus. O Behemote é uma das poucas criaturas bíblicas que historiadores têm debatido por muito tempo. A comunidade acadêmica ainda está tentando chegar a um consenso sobre muitos aspectos dessa criatura, mas sabem 2 coisas. Ela era gigantesca e tinha umbigo. A evidência de um umbigo mostra que não era um animal que nascia de ovos. Ele come capim como um boi, e seu poder está nos músculos do estômago. Deus parece se deleitar em descrever a maravilha dessa criatura extraordinária, destacando seu tamanho, apetite e comportamentos ao longo da descrição.
A imagem é clara. Se Jó não pode competir com essa criatura, como poderia competir com o Deus que criou o Behemoth? A palavra hebraica, Behemoth, tem a mesma forma do plural da palavra Behema, que significa fera. É possível que tal criatura tenha andado pela terra junto com os humanos. O Behemoth seria um hipopótamo? Muitas pessoas acreditam que Deus estava se referindo ao que chamamos de hipopótamo, um dos maiores, mais poderosos e perigosos animais terrestres do mundo. O hipopótamo era definitivamente conhecido nos tempos bíblicos, especialmente no Egito. Os romanos reduziram sua população devido aos danos que causavam às plantações. Embora chamado de cavalo de rio, o hipopótamo está mais próximo dos porcos do que dos cavalos. A mandíbula aberta de um hipopótamo oferece uma imagem impressionante. Segundo alguns estudiosos bíblicos, o termo behemoth, em hebraico, aponta para uma fera de 4 patas, com muitos acreditando que isso possa se referir a um elefante. Essa visão é apoiada pelo papel significativo que os elefantes desempenharam na história, conhecidos por seu tamanho imenso, força e domesticação para trabalho e guerra. No entanto, outros estudiosos argumentam a favor do hipopótamo com base nas descrições de Jó 40 e 23, que retratam o Behemoth bebendo as águas agitadas do Jordão, sugerindo uma criatura com uma boca grande. O livro de Jó descreve o Behemoth como o ápice das criações de Deus, tão poderoso que apenas seu Criador poderia enfrentá-lo. Essa representação se alinha à ideia de que o Behemoth era uma criatura extraordinária, superando qualquer animal conhecido hoje em grandiosidade e poder, o que ressoa com a visão histórica dos elefantes, mas também se encaixa na escala e no habitat natural do hipopótamo. O Leviatã. Passando para outra criatura bíblica, o Leviatã é descrito como uma besta aquática formidável, simbolizando as forças incontroláveis da natureza em comparação com a fragilidade humana. O foco está na vasta distância entre o poder limitado do homem e a onipotência de Deus. Esta narrativa sublinha um tema central de humildade diante do divino, uma mensagem-chave transmitida tanto pelo Behemoth quanto pelo Leviatã no texto. Esses relatos lembram a humanidade de suas limitações e da futilidade de questionar as obras do Criador. O termo Leviatã é derivado de uma raiz hebraica que significa enrolado ou torcido, refletindo a descrição da criatura como uma serpente marinha formidável. Isaías 27:1 descreve vividamente o Leviatã como uma entidade poderosa que o Senhor conquistará com uma espada poderosa, enfatizando sua natureza como uma serpente veloz e uma serpente tortuosa, além de ser chamado de dragão do mar. Essas descrições destacam a força notória e a disposição selvagem do Leviatã. O Leviatã não é apenas um símbolo de caos, mas também é celebrado nas Escrituras como uma entidade real, embora conhecida mais por sua reputação temível do que por observação direta. O Salmo 104, 25 a 26, reconhece a criação do mar e suas criaturas por Deus, incluindo o Leviatã, que Deus fez para brincar no vasto oceano, um testemunho do poder e criatividade de Deus. Em Jó 41, o texto explora profundamente os atributos físicos e a natureza indomável do Leviatã. Este capítulo usa uma imagética vívida para questionar Jó, retratando o Leviatã como uma besta impossível de capturar, com perguntas como se Jó poderia usar um anzol para pegá-lo ou uma corda para amarrar sua língua. Sugere-se que seria inútil tentar subjugar tal criatura, pois ela nunca imploraria por misericórdia ou falaria suavemente. As perguntas retóricas dirigidas a Jó enfatizam o imenso poder da criatura e a inutilidade de tentar domesticá-la, muito menos transformá-la em um animal de estimação ou escravo.
Essas passagens servem para humilhar Jó, usando o Leviatã como um exemplo para mostrar a pequenez dele no grande esquema do universo, lembrando-o da enorme diferença entre a capacidade humana e o poder divino. A menção inicial do Leviatã em Jó 3:8 destaca sua reputação temível entre aqueles que atravessavam os mares. A invocação de Jó ao Leviatã em sua maldição ao dia do seu nascimento reflete seu profundo desespero, equiparando seu nascimento ao caos e terror associados a essa criatura marinha. Esse uso enfatiza o Leviatã como a personificação de forças naturais formidáveis e incontroláveis, muito semelhante à natureza indomável do próprio mar, que há muito tempo é uma fonte de temor para marinheiros e pescadores. A representação do Leviatã nos textos bíblicos varia, muitas vezes descrito como um monstro marinho mítico ou dragão que instila medo nos corações de quem o encontra. Em Jó 41, a descrição detalhada fornecida por Deus enfatiza o poder extraordinário e a indomabilidade do Leviatã, apresentando-o como uma presença muito real, e não apenas uma figura mítica. Essa descrição vívida serve para lembrar Jó da enorme diferença entre as limitações humanas e o divino, ilustrando sua completa impotência diante de uma criatura tão poderosa. As teorias sobre a verdadeira natureza do Leviatã variam, desde a ideia de que ele era um dragão antigo, semelhante a um dinossauro, possivelmente uma criatura pré-histórica que permaneceu na memória humana, até uma criatura mais reconhecível, como um grande crocodilo. Independentemente de sua identidade exata, o propósito da descrição detalhada de Deus em Jó 41 é claro: mostrar a Jó sua insignificância e falta de poder em comparação com a força das criações divinas. Essa narrativa não só desafia Jó a reconhecer suas limitações, mas também reforça o tema da humildade diante do poder impressionante do divino. Os querubins. Os querubins desempenham um papel distinto na narrativa bíblica como seres celestiais diretamente criados por Deus. Eles surgem pela primeira vez nas Escrituras logo após o momento crucial da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Isso aconteceu como consequência de sua desobediência ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que levantou a preocupação de que pudessem também comer da árvore da vida e ganhar a vida eterna. Para impedir que Adão e Eva retornassem ao jardim e tivessem acesso à árvore da vida, Deus colocou querubins no lado leste do Jardim do Éden, junto com uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Essa medida foi tomada para guardar o caminho para a árvore da vida, evitando mais desobediência. Gênesis 3:24 encapsula essa ação, destacando o dever dos querubins, não apenas como guardiões, mas também como símbolos da separação entre a humanidade e o divino, devido ao pecado. A presença dos querubins sublinha a gravidade das ações de Adão e Eva e serve como um lembrete perpétuo da queda da humanidade da graça. Esse tema é ecoado anualmente quando o sumo sacerdote de Israel entrava no Santo dos Santos, onde se deparava com o propiciatório, flanqueado por querubins, lembrando-o nitidamente de seu próprio pecado e da santidade absoluta da presença de Deus. Os querubins são retratados ao longo da Bíblia não apenas como entidades reais e poderosas, mas também como representações de coisas divinas. Eles foram intricadamente tecidos no design de objetos sagrados, como a Arca da Aliança e o Tabernáculo, conforme ordenado por Deus. O livro de Ezequiel fornece uma descrição ainda mais detalhada, retratando os querubins com asas e mãos, repletos de olhos, acompanhados por rodas intricadas dentro de rodas. Essa representação enfatiza sua natureza divina e seu papel multifacetado na hierarquia celestial.
servindo tanto como guardiões de reinos sagrados, quanto como símbolos da onipresença e onisciência de Deus. Ezequiel 10 apresenta uma imagem complexa do papel dos querubins no esquema divino. Enquanto tradicionalmente eles guardam a santidade de Deus e impedem o acesso não autorizado, também facilitam a interação legítima entre o divino e a humanidade, como visto em sua participação na entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Aqui, os querubins garantem que o sumo sacerdote, portando o sangue da expiação, possa mediar entre Deus e seu povo. Essa passagem ressalta uma transição de uma função exclusivamente de guardiões para um papel que apoia a reconciliação, simbolizada pelo rasgo do véu do templo. Esse ato indica que todos os crentes, humildes e contritos, agora são bem-vindos a se aproximar da presença divina com confiança, passando para a figura conhecida como Estrela da Manhã. Isaías 14 apresenta um ser chamado Lúcifer, que se traduz do latim como portador de luz e do hebraico como Estrela da Manhã. Esta entidade é representada em várias culturas como uma figura luminosa e impressionante, incorporando o arquétipo de uma divindade caída que outrora ocupava uma posição de grande beleza e destaque. Outra figura enigmática é Melquisedeque, introduzido na época de Abraão. Sua aparição repentina e a aura de mistério em torno de seu nome acrescentam camadas de intriga. Melquisedeque é significativo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, alimentando discussões acadêmicas contínuas sobre seu papel e identidade. Ele aparece como rei e sacerdote, abençoando Abraão e entrelaçando sua história com a narrativa bíblica mais ampla. Os nomes na Bíblia têm significados profundos e servem a múltiplas funções. Descrevem qualidades, denotam autoridade, incorporam profecias e refletem percepções divinas ou aspirações humanas. Por exemplo, o nome de Adão, que significa da terra, aponta para sua criação do pó. Da mesma forma, o nome Nabal, que significa tolo, exemplifica suas ações tolas dentro da história bíblica. Esses nomes não são meramente rótulos, mas estão profundamente entrelaçados no tecido da teologia bíblica, frequentemente revelando aspectos significativos dos papéis dos personagens e as lições que eles transmitem. O nome Melquisedeque carrega um significado simbólico profundo no contexto bíblico, traduzido como Rei da Justiça ou O Rei é Justo em hebraico. Este título encapsula qualidades de justiça e integridade moral, sendo uma designação adequada para um líder que incorpora e defende a retidão em seu domínio. Melquisedeque surge na narrativa em Gênesis 14 como sacerdote do Deus Altíssimo e Rei, intersectando os reinos espiritual e temporal. Seu encontro com Abraão, onde ele oferece pão e vinho, prefigura a Eucaristia cristã e simboliza uma bênção de paz e sustento. Este ato de abençoar Abraão, junto com seu reconhecimento do papel de Deus na vitória de Abraão sobre seus inimigos, sublinha o reconhecimento de Melquisedeque da soberania divina e seu papel crucial na narrativa de fé e favor divino. A referência a Melquisedeque em Hebreus 7 amplia sua importância, usando sua natureza misteriosa e atemporal para prefigurar Cristo. Diferente dos sacerdotes levíticos tradicionais, que vêm de uma linhagem bem documentada, a falta de detalhes genealógicos de Melquisedeque, sem início de dias ou fim de vida, espelha o sacerdócio eterno de Cristo, descrito como sendo segundo a ordem de Melquisedeque. Essa conexão destaca temas de eternidade, nomeação divina e um sacerdócio inquebrável, ressoando através da representação de Jesus como sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Assim, Melquisedeque não só serve como uma figura histórica dentro das Escrituras, mas também como um arquétipo teológico, conectando as narrativas do Antigo e Novo Testamentos
e aprofundando a compreensão do sacerdócio eterno e justo de Jesus. Seu papel ilumina a continuidade e o cumprimento da justiça e paz divinas na figura de Cristo, estabelecendo um vínculo profundo entre os patriarcas do Antigo Testamento e a profecia messiânica cristã. No Novo Testamento, Hebreus aborda o tema de Melquisedeque, contrastando o sacerdócio tradicional do Antigo Testamento com o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Diz: Jesus se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ao entrar antes de nós. Hebreus 6:20. Mais explicações sobre Melquisedeque são encontradas em Hebreus 7, que fornece o relato mais detalhado sobre ele nas Escrituras. O foco está em um evento importante em que Abraão encontra Melquisedeque após a sua vitória contra vários reis. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão quando ele retornava da derrota dos reis e o abençoou. Abraão, então, deu-lhe 1/10 de todo o saque. O nome de Melquisedeque significa rei de justiça. E ele também é rei de Salém, que significa rei da paz. Ele é descrito como sem pais, sem linhagem, sem início ou fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, servindo como sacerdote para sempre. Hebreus 7:1-3. Considere o significado de Melquisedeque, que era tão reverenciado que até Abraão, o patriarca dos israelitas e uma figura altamente respeitada, deu-lhe 1/10 dos despojos da batalha. Apesar da grande posição de Abraão, ele reconheceu a autoridade superior de Melquisedeque ao lhe pagar tributo. Esta ação destaca o profundo respeito e a importância atribuídos a Melquisedeque, mesmo em relação a uma figura tão central como Abraão. Sua genealogia. O versículo 3 revela um detalhe impressionante sobre Melquisedeque. Ele não tinha pai, mãe ou genealogia, e era sem início de dias ou fim de vida, fazendo dele uma figura incomum semelhante ao Filho de Deus. Essa semelhança destaca seu papel como uma prévia de um sacerdote ainda maior, Jesus Cristo, ressaltando sua natureza única e eterna. Sua cidade. A cidade de Melquisedeque, conhecida como a Cidade da Paz, simbolicamente reflete a paz que o Senhor Jesus traria à humanidade. A oferta de Abraão de 1/10 de tudo o que possuía a Melquisedeque significa o reconhecimento e a aprovação de Abraão ao papel sacerdotal de Melquisedeque. Os versículos sugerem ainda que as ações de Abraão prefiguravam o estabelecimento do sacerdócio levítico, indicando uma continuidade entre as práticas religiosas do passado e do futuro. O anjo da morte. O termo anjo da morte é familiar para muitos, aparecendo distintamente no livro de Êxodo durante a narrativa das pragas infligidas sobre o Egito. Essa figura sombria foi enviada como a última praga para convencer Faraó a libertar os israelitas da escravidão. O Senhor anunciou através de Moisés uma última praga que obrigaria Faraó a libertar os israelitas. Ele instruiu os israelitas a se prepararem pedindo objetos de valor de seus vizinhos egípcios. Êxodo 11, 1-2. Moisés confrontou Faraó uma última vez, avisando-o das consequências terríveis. Moisés transmitiu a mensagem de Deus de que à meia-noite a morte chegaria a todo primogênito no Egito, desde o herdeiro de Faraó até o filho do escravo mais humilde, e até mesmo os primogênitos do gado. Êxodo 11, 4-5. Essas narrativas não só ilustram a importância histórica e religiosa desses eventos, mas também destacam o impacto profundo da intervenção divina nos assuntos humanos. O Egito havia suportado 9 pragas, cada uma um desastre por si só, mas nenhuma se comparava à magnitude do luto que estava por vir. Ao contrário das pragas anteriores, em que a população hebraica foi poupada, essa noite seria dramaticamente diferente. Deus proclamou:
Esta noite passarei pelo Egito, e toda casa que não estiver marcada com o sangue na porta sentirá minha presença, mas as que estiverem marcadas serão poupadas. Acreditando na orientação do homem de Deus, o povo se preparou de acordo. Apesar da recusa de Faraó em ceder, o que apenas expôs sua nação a uma ira divina ainda maior, os hebreus foram protegidos. À meia-noite, um golpe devastador foi desferido em todo o Egito. O Senhor matou todos os primogênitos, desde o filho de Faraó, sentado em seu trono, até os prisioneiros nas masmorras, e até mesmo os primogênitos do gado. Faraó e todos os seus súditos acordaram para um luto inimaginável. Em cada casa egípcia, alguém havia morrido. Este evento doloroso foi tanto o cumprimento da palavra de Deus, quanto uma demonstração do poder do anjo destruidor, que não poupou nenhuma casa desprotegida, nem mesmo a realeza. Em meio a esse cenário de morte, os gritos e lamentos dos egípcios encheram a noite escura, enquanto um grande grupo de hebreus, protegidos e preparados, começava sua marcha em direção à liberdade. O contraste marcante entre o luto dos egípcios e o êxodo guiado dos hebreus sublinhou uma noite de profunda importância histórica e espiritual. O anjo da morte, também conhecido como anjo destruidor, é uma figura que aparece em várias escrituras, onde seres celestiais atuam como mensageiros do julgamento divino. O termo anjo destruidor aparece em várias traduções bíblicas, embora nem sempre fique claro que um anjo específico carregue esse título de forma consistente nos textos. As referências bíblicas sugerem que esses são seres celestiais, executando o julgamento de Deus sobre os pecadores. Embora algumas traduções da Bíblia se refiram a esse ser como o anjo da morte, Hebreus 11:28 o chama de o destruidor dos primogênitos. Curiosamente, o texto hebraico original de Êxodo 12:23 não especifica um anjo, mas descreve o destruidor simplesmente como alguém que causa dano ou inflige destruição, encarregado de matar os primogênitos no Egito. O Salmo 78 narra as pragas do Egito, descrevendo-as como executadas por um grupo de anjos destruidores, utilizando o termo hebraico para anjos, mas sem indicar um ser singular. Outro exemplo é encontrado na história do pecado de Davi ao realizar um censo, que resultou em uma severa retribuição divina. Nesse caso, um anjo destruidor foi enviado para trazer uma praga sobre Israel, resultando na morte de 70.000 pessoas. Quando o anjo estava prestes a destruir Jerusalém, Deus ordenou que parasse, demonstrando misericórdia em meio ao julgamento. Este evento é descrito vividamente em 2 Samuel 24:16-17, onde Davi, testemunhando a devastação, confessa seu pecado a Deus, destacando o impacto profundo das ações do anjo. Os serafins são seres celestiais criados por Deus com o propósito específico de servi-lo e adorá-lo. Descritos na Bíblia como anjos de 6 asas, esses seres estão sempre ao redor do trono de Deus, envolvidos em adoração contínua. O profeta Isaías fornece uma descrição vívida dos serafins em seus escritos, descrevendo-os como anjos ardentes de 6 asas, que habitam na presença de Deus, que está sentado em seu trono exaltado. Isaías 6. Essas criaturas divinas também têm funções além da simples adoração. Elas atuam como agentes de purificação. Isso é exemplificado quando um dos serafins purifica os pecados de Isaías, preparando-o para suas funções proféticas. O nome serafins, que significa os ardentes, é único no livro de Isaías e aparece especificamente no capítulo 6. Este capítulo é fundamental, pois é a única fonte bíblica que discute esses seres em detalhes. O encontro de Isaías com os serafins ocorre durante uma profunda visão espiritual, onde ele vê Deus em seu trono, rodeado por esses seres majestosos.
Ele observa sua aparência semelhante à humana, com rostos, mãos e vozes, o que acrescenta profundidade à sua natureza divina. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas de sua veste enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías 6, 1 a 2. A imagem dos serafins pode também simbolizar sua essência ardente, pois o termo serafins vem do verbo hebraico saraf, que significa queimar. Isso não se refere apenas à sua aparência, mas também à sua função como purificadores, tornando os membros distintos, porém integrais, do exército celestial, embora sejam claramente separados de Deus. A proximidade dos serafins com Deus e sua adoração contínua sublinham seu papel fundamental na hierarquia divina. Quando os serafins declaram "Toda a terra está cheia da sua glória", eles fornecem uma percepção direta do nível mais alto dos céus, enfatizando a natureza ilimitada e extremamente valiosa da glória de Deus. Essa glória transcende os confins do céu, permeando o reino espiritual e se estendendo por toda a terra. Essa manifestação da glória divina oferece um vislumbre da essência de um Deus santo. A santidade significa um estado de ser reverenciado e distinto. A única declaração tripla de santo para descrever a natureza sagrada de Deus é feita exclusivamente pelos anjos e aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Essa repetição destaca a profunda santidade atribuída a Deus. A visão do trono de Deus, compartilhada por profetas como Isaías e João no Apocalipse 4, ilustra a reverência que até mesmo os seres celestiais, como os serafins, sentem em sua presença. Esse temor reverente é refletido em seus gritos: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso", ecoando pelos céus como um testemunho de sua onipotência. O encontro de Isaías com os serafins impacta profundamente sua compreensão de sua própria humanidade e pecaminosidade. Ao testemunhar os serafins, que são puros e sem pecado, cobrindo-se em um gesto de humildade diante de Deus, Isaías torna-se intensamente consciente de suas próprias falhas. Essa percepção leva um serafim a purificar Isaías, tocando seus lábios com uma brasa viva, simbolicamente removendo sua culpa e expiando seus pecados. Esse ato não só purifica Isaías, mas também o prepara para sua missão profética, ilustrando o papel essencial dos serafins, não apenas como adoradores, mas como facilitadores da vontade purificadora de Deus. Demônios. Os demônios são, de fato, seres pessoais, exibindo características de personalidade distintas. Isso é evidente, pois tanto Jesus quanto os demônios frequentemente utilizam pronomes pessoais como eu, me e teu em suas interações, indicando autoconsciência e individualidade. A presença de um espírito demoníaco dentro de uma pessoa, em vez da disposição natural do indivíduo, normalmente explica os casos de possessão demoníaca. A possessão demoníaca envolve um espírito habitando o corpo de um ser humano, impondo sua personalidade sobre a do hospedeiro. Esse fenômeno pode ser desencadeado por envolvimento aparentemente inofensivo em práticas como o ocultismo ou o espiritismo, que, embora pareçam inofensivas, podem, na verdade, abrir portas para a enganação e ameaças demoníacas reais. As pessoas são frequentemente atraídas por essas práticas porque elas parecem eficazes, mas essa eficácia não se deve à prática em si, e sim ao espírito maligno por trás dela. Os demônios procuram habitar corpos físicos para exercer influência e causar destruição, assim como um vândalo usa um spray para desfigurar uma propriedade.
Seu objetivo, ao mirar nos humanos, é macular a semelhança divina que as pessoas carregam, expressando assim seu desprezo por Deus. Embora os demônios visem distorcer a imagem de Deus em todos os humanos, sua capacidade de afetar os cristãos é em parte limitada devido ao poder protetor da crucificação de Cristo. No contexto cristão, as forças demoníacas foram metaforicamente desarmadas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Embora ainda possam desviar os cristãos por meio do engano e encorajar a incredulidade, seu controle direto é limitado. Isso é destacado em relatos bíblicos, nos quais Jesus confronta diretamente forças demoníacas, como quando ele questiona a identidade de um demônio em Lucas 8:30. Perguntar o nome do demônio foi uma estratégia de Jesus para entender a extensão da aflição, já que a resposta legião indicava não uma entidade única, mas uma multidão de presenças demoníacas. O nome legião, portanto, serviu como uma resposta evasiva e intimidante em vez de uma identificação direta. Os demônios, conforme descritos nas Escrituras, exibem claramente personalidades distintas através de sua capacidade de falar e se comunicar. Por exemplo, durante seus encontros com Cristo, os demônios não apenas falaram, mas também demonstraram consciência de sua situação existencial e imploraram a Jesus para não serem lançados no abismo. Um reino descrito em Apocalipse 9, como um poço sem fundo e um local de confinamento para certas entidades demoníacas. O relato nos evangelhos, no qual os demônios pedem a Jesus permissão para entrar em uma manada de porcos em vez de serem enviados ao abismo, revela sua capacidade de exercer vontade própria. Esse incidente não só reflete sua preferência por um hospedeiro físico, mas também destaca a autoridade suprema de Cristo, que obriga os demônios a obedecer aos seus comandos, apesar de seus próprios desejos. Demonstrando inteligência, os demônios reconheceram a identidade de Jesus e até estavam cientes do ministério de Paulo. Um exemplo em Atos 16, 17, descreve uma escrava possuída por um espírito que podia revelar informações secretas por meio de adivinhação, evidenciando ainda mais as capacidades intelectuais desses espíritos. Demônios como entidades espirituais. Os demônios são essencialmente seres espirituais sem forma física. Eles existem no reino espiritual, e sua presença geralmente só se manifesta pelos problemas que causam no mundo físico. As Escrituras falam de diferentes graus de maldade entre os demônios, sugerindo uma hierarquia ou espectro de perversidade em suas fileiras. Ao discutir o impacto dessas entidades espirituais, a Bíblia também destaca a autoridade poderosa e libertadora de Jesus. Ele não apenas expulsou demônios, mas também superou as forças do mal, representadas por Satanás. Através de suas ações, Jesus libertou indivíduos oprimidos por forças demoníacas, interrompendo o controle de Satanás e reivindicando vitória sobre os despojos do mal. Essa narrativa demonstra a batalha espiritual contínua e o poder definitivo da autoridade divina para trazer libertação e justiça. Número 10. Lúcifer. A figura conhecida como Lúcifer é introduzida em Isaías 14, onde o termo Lúcifer deriva do latim para portador da luz e é sinônimo de estrela da manhã, em hebraico. Independentemente da língua, Lúcifer é retratado como um ser luminoso e radiante, exalando majestade. Inicialmente, Lúcifer ocupava uma posição elevada entre os seres celestiais de Deus, comparável a arcanjos notáveis como Miguel e Gabriel. No entanto, um erro crucial marcou sua queda. Lúcifer desafiou a supremacia de Deus. Esse ato de rebelião é capturado vividamente em Lucas 10:28, onde Jesus afirma: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago."
Essa declaração destaca a transição de Lúcifer, de portador da luz, para uma figura de calúnia e rebelião. Apesar de ser expulso do céu, a rebelião de Lúcifer não cessou. Em vez disso, ele procurou estabelecer um reino em oposição direta ao de Deus, continuando seus esforços para minar a autoridade divina tanto nas esferas religiosas quanto seculares. A raiz da queda de Lúcifer foi o orgulho, inflamado por sua própria beleza. Essa vaidade o levou à expulsão do monte de Deus e destaca uma verdade bíblica profunda. O orgulho foi o pecado original, concebido no céu, não na terra. Não foram os pecados convencionais de embriaguez, adultério ou engano que precipitaram a queda de Lúcifer, mas o orgulho, considerado o mais mortal dos pecados. Isso serve como um lembrete contundente, especialmente para aqueles dentro da igreja, que podem evitar pecados mais evidentes, mas sucumbem à armadilha mais sutil do orgulho. A beleza de Lúcifer e o orgulho que ele derivou dela catalisaram sua transformação em Satanás. Os dons de poder, autoridade, beleza e sabedoria concedidos a ele por Deus foram distorcidos em ferramentas para sua própria ruína devido à sua atitude equivocada. Isso serve como um alerta severo, destacando como até aqueles chamados e equipados por Deus podem sucumbir ao mesmo erro fatal cometido por Lúcifer, ilustrando a relevância atemporal e a natureza cautelosa de sua história. Isaías 14, 12 a 15 explora a causa raiz da rebelião de Lúcifer, revelando que seu desejo principal era alcançar o mesmo status que Deus. Convencido por sua própria inteligência, beleza e majestade, Lúcifer acreditou que poderia se igualar a Deus. As Escrituras detalham como ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos de Deus, atraindo-os para sua insidiosa revolta. Os estudiosos geralmente interpretam que o papel de Lúcifer no céu envolvia supervisionar a adoração. Conhecido como um virtuoso musical, ele utilizava seus talentos para cativar e influenciar aqueles ao seu redor. Em suas funções celestiais, Lúcifer era responsável por gerenciar o santuário de Deus e dirigir os serviços religiosos. Posicionado como o querubim que supervisionava a própria presença de Deus, suas tarefas incluíam a curadoria da música celestial, tornando-o não apenas um líder, mas também um artista. No entanto, seu sucesso acabou plantando as sementes de sua queda. Impulsionado pelo orgulho, Lúcifer tornou-se autoconfiante em sua sabedoria e atração, o que o levou a tramar contra Deus. Essa arrogância resultou em sua expulsão da presença divina, uma queda dramática que também envolveu os anjos que se aliaram a ele. A história de Lúcifer é muitas vezes vista como uma parábola sobre os perigos do orgulho. Descrito como o mais sábio e belo de todas as criações de Deus, sua queda foi precipitada por uma onda interna de orgulho antes de se manifestar em sua rebelião definitiva. Essa narrativa serve como um alerta, enfatizando os perigos sutis mas profundos de permitir que o orgulho permaneça sem controle, especialmente para aqueles em posições de influência e autoridade. O contra-ataque de Satanás, expulso como um anjo caído, tornou-se o adversário tanto de Deus quanto da humanidade. Sua inimizade em relação aos humanos é motivada por duas razões principais. Primeiramente, ele vê no homem a imagem de Deus, uma representação que ele não pode atacar diretamente. Então ele direciona sua maldade ao que visivelmente reflete Deus na criação. Satanás se deleita em profanar essa imagem, buscando não apenas degradá-la, mas destruí-la completamente, trabalhando incansavelmente para alcançar esse objetivo. Os esforços de Satanás são particularmente virulentos em relação aos cristãos, a quem ele despreza não apenas por sua fé, mas porque através deles a imagem de Deus é restaurada e claramente ilustrada no mundo.
Suas táticas envolvem tentar corromper os cristãos, desviando-os de seu caminho espiritual, enfraquecendo sua fé e manchando sua capacidade de testemunhar o poder e a graça de Deus. No entanto, Deus não ficou passivo após a rebelião de Satanás. Ele contra-atacou ativamente a destruição de Satanás, enviando Jesus Cristo, a perfeita encarnação de sua imagem, para redimir a humanidade. A vida, morte e ressurreição de Cristo abriram o caminho para a salvação e ofereceram à humanidade a chance de ser refeita à imagem do Filho de Deus. A jornada para refletir a imagem de Deus é contínua na vida cristã. Ela envolve uma transformação que ocorre à medida que os indivíduos se submetem ao Espírito Santo e seguem os ensinamentos de Cristo. Através desse processo transformador, os crentes são moldados cada vez mais à semelhança de Cristo, aumentando sua capacidade de refletir a imagem de Deus em um mundo que precisa profundamente de sua luz e verdade. Essa evolução contínua do caráter espiritual é central à doutrina cristã da santificação, destacando um caminho que vai da redenção à restauração da imagem divina na humanidade. Satanás, reconhecendo sua incapacidade de destruir Deus diretamente, direciona sua malícia e engano contra a humanidade, com o objetivo de afastar as pessoas de Deus e das verdades contidas no Evangelho. Apesar de seus esforços, a vitória final pertence indubitavelmente a Deus. O sacrifício de Cristo na cruz não apenas significa a derrota de Satanás, mas também assegura a vida eterna e a restauração da imagem de Deus para todos que confiam em Cristo. Essa batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, é um tema central nas Escrituras. Ela nos lembra da importância de manter a fidelidade a Deus e resistir às tentações e mentiras propagadas por Satanás. Em Cristo, os crentes têm a certeza da vitória e da promessa de um futuro eterno e glorioso com Deus. Convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Se achou este conteúdo esclarecedor, considere se inscrever, curtir este vídeo e clicar em um dos vídeos sugeridos para continuar explorando esses temas. Seu engajamento nos ajuda a alcançar e educar mais pessoas. Obrigado por seu apoio e participação. Até a próxima. Que a luz guie seu caminho.